Louvado seja Deus pela chuva que cai lá fora. Louvado seja Deus por eu estar abrigado agora. Louvado seja Deus pelo frio. Muita paz a todos. É uma alegria muito especial poder estar aqui na casa mais uma vez. Já a primeira vez foi há um ano, quando eu tive a oportunidade de estar aqui. Eu estava com um abraço lá da nossa instituição, do Centro Espírita Luz e Verdade, lá de Campo Grande, que é a instituição que eu frequento. Então, um abraço da nossa casa para todos e agradecer pela oportunidade de estar aqui. Nós tivemos a oportunidade de publicar uma obra intitulada Jesus e Você, como todos os amigos estão podendo ver, e estamos percorrendo o nosso movimento espírita do nosso estado e também fora dele, para poder divulgar essas singelas reflexões que imprimimos na obra, e agradecemos desde já a casa pela oportunidade de estar aqui apresentando o nosso singelo trabalho, que é uma reflexão a respeito do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, como não poderia ser diferente, e a sua importância para o nosso dia a dia. Então, nosso obrigado desde já, e que nós possamos ter uma noite de muitas reflexões, como a doutrina espírita sempre nos proporciona. Falar de Jesus é sempre uma oportunidade muito especial para todos nós, e vivenciá-lo é uma obrigação maior ainda. Esse desafio de vivenciar a mensagem de Jesus nunca se fez tão premente e tão urgente como nesses dias atuais que nós estamos atravessando, porque nunca a humanidade necessitou tanto de Jesus como agora. Em um momento em que estamos vivendo de transição, de regeneração do planeta, de transformações, vivenciamos um período de inversão de valores, de mudança de propostas, de quebra de paradigmas, e tudo isso naturalmente enfrenta determinadas tempestades a nível moral, que somente encontram a sua solução quando nós temos o cristianismo como base nas nossas atitudes. Todo e qualquer conflito que a humanidade esteja atravessando encontra resposta no Evangelho de Jesus, e ainda mais agora, restaurado e revivido pela doutrina dos Espíritos. E Jesus é e continuará sendo o ser humano mais importante que já pisou na humanidade em todos os tempos, porque esse ser mais importante que já pisou na humanidade, ele foi o maior por todos os pontos de vista que venhamos a observar, não apenas pelo que ele fez, mas também pelo que ele falou, também pelo que ele deixou de fazer e pelo que ele deixou de falar. Porque na verdade Jesus, ele foi grandioso por tudo que demonstrou, mas por ter também diminuído a sua grandeza e ter se igualado a nós outros, a fim de que pudéssemos entendê-lo. Então ele reduziu a sua grandeza para estar perto de nós. Se tudo o que ele fez já nos foi de tanta admiração, de tão inusitado pela sua grandeza, ele poderia ter feito ainda mais, mas não o fez em respeito à nossa própria inferioridade. Tanto que afirmam muitos, mesmo não sendo da área da religião, que Jesus foi o ser mais importante em todos os pontos de vista que venhamos a considerá-lo. Se olharmos do ponto de vista científico, filosófico, político, religioso, social, vamos ver que em todos os ângulos da evolução humana e em todos os movimentos sociais que marcaram a trajetória da humanidade até agora, em todas elas estava presente a influência do cristianismo, seja a influência positiva que nos induz ao bem, seja a influência negativa de quem interpreta equivocadamente e utiliza a religião para o mal, mas de uma forma ou de outra, a religião cristã sempre esteve presente nos grandes acontecimentos da humanidade de Jesus para cá. Dizem alguns estudiosos modernos que um dos maiores erros da religião, um dos maiores erros da ciência, foi ter relegado Jesus a ser apenas uma figura meramente religiosa. Um dos grandes erros das proposições científicas de uma forma geral foi ter relegado essa personalidade
tão importante a ser uma figura apenas como artigo de fé, quando em verdade ele deveria ser uma figura tão científica quanto religiosa, tão estudada do ponto de vista científico, seja qual for a área da ciência, como é seguido e estudado em âmbito religioso. Tamanha a importância que Jesus tem, tamanho o valor que a sua mensagem de amor possui e continua possuindo, até porque o mestre não veio para fundar uma religião pura e simplesmente, ele veio para transformar a humanidade através da sua mensagem de amor, e o amor pertence a todas as crenças. Jesus então teve essa maravilha de se tornar o ser mais importante da nossa história, tendo sido o menor de todos, e nunca um ser tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes, já que os pequenos somos todos nós. Ele que foi o maior de todos se fez o menor, para que nós, os menores, pudéssemos ser grandes um dia, e assim ele se tornou esse ser mais importante da história humana, fazendo com que as suas palavras jamais passassem, e que toda a lei viesse um dia a ser cumprida, já que fora dela é que não há salvação, como diz Allan Kardec a respeito da caridade. E trazer então de volta a mensagem de Jesus para os dias atuais é entender a necessidade nesse momento de espiritualizarmos verdadeiramente a humanidade. Esse foi um dos objetivos que nos estimularam a imprimir nessa singela obra que apresentamos aos amigos, essas reflexões, dois objetivos primordiais que nos levaram em 30 capítulos e quase 200 páginas a refletir sobre inúmeras passagens do Evangelho, casadas naturalmente com conflitos pessoais, humanos, sociais, e buscando encontrar no Evangelho de Jesus a solução para todas as problemáticas que hoje encontramos. E dois objetivos nos nortearam. Um deles é apresentar Jesus como sendo, e o seu evangelho naturalmente, como sendo a solução para todos os conflitos que a humanidade atravessa, sejam esses conflitos a nível pessoal, os nossos conflitos íntimos, nossas tristezas pessoais, nossas angústias, nossos vazios existenciais, sejam esses conflitos íntimos próprios, como também conflitos externos, familiares, sociais, humanitários, como as guerras, os conflitos políticos, todo e qualquer conflito que a humanidade esteja atravessando, individual ou coletivo, encontra sua solução nas palavras de Jesus. E o segundo objetivo que nos nortearam é entender a palavra do Mestre como sendo a principal ferramenta, a maior e quem sabe a única, para a espiritualização da humanidade. Nós necessitamos espiritualizarmos-nos, reespiritualizarmos a humanidade, que a modernidade acabou, infelizmente, nos afastando desse lado mais espiritual e tornou-nos seres agitados do dia a dia, que acabamos esquecendo um pouco essa realidade da simplicidade, da humildade e do amor ao próximo. Claro, com exceções, obviamente, que a nossa sociedade também é repleta de criaturas verdadeiramente voltadas ao bem. Falamos de uma forma geral, falamos de uma maneira ampla para que todos nós possamos de alguma forma refletir, humildemente, vamos repetir sempre, mas refletir nessa importância e atualidade que as palavras de Jesus têm e que jamais será ultrapassada. Se nós olharmos como que esse ser marcou a história de forma tão bela, nós vamos ver que a presença de Jesus é tão brilhante que a sua vida foi uma vida ímpar, foi uma vida única e nunca houve nada igual. Quando nós olhamos determinados pormenores da sua existência, por exemplo, dizer que Jesus nunca ocupou um cargo sequer, não teve qualquer tipo de poder público ou de influência social. Hoje, para uma criatura ser importante, a primeira coisa que se exige é que ela tenha algum tipo de relevância a nível de sociedade, algum tipo de influência, algum tipo de poder, e o poder é tão requisitado e tão buscado como se fosse motivo de grandeza moral para alguém. Jesus nunca, em hipótese alguma, ocupou um cargo de comando, seja ele qual for. Toda a sua autoridade era uma autoridade moral, toda a sua grandeza era uma grandeza espiritual, e graças a ela é que ele foi quem foi e continua sendo aquilo que ele representa para nós outros. Um dos pontos também que nos chama a atenção na trajetória do Senhor é ver que ele nunca tocou em uma moeda
de dinheiro sequer. Não há nenhum relato na história dos evangelhos que Jesus tenha tido contato com recursos financeiros ou que tenha se preocupado em angariar qualquer tipo de tesouro a nível pessoal. A única passagem na qual o mestre é visto a se aproximar do dinheiro, ou melhor, que o dinheiro se aproximou dele, é na famosa passagem do dai a César o que é de César. Quando lhe perguntaram se era correto pagar o tributo a César, ao Império Romano, e o mestre então disse: apresentai-me uma das moedas que são pagas como tributo a César. E então lhe apresentaram, e ele perguntou de quem é a imagem, a efígie que se encontra esculpida na moeda. De César, disseram eles. Então, dai a César aquilo que é de César e a Deus aquilo que é de Deus. Mas ele não tocou na moeda, ele pediu apenas que se lhe apresentassem, e quando lhe apresentaram, ele então deu o ensinamento. Um outro ponto também muito chamativo da vida do Messias e que acaba passando um pouco despercebido numa visão superficial é que ele nunca nos deixou nada por escrito. Tudo que nós temos escrito a respeito do Mestre, sobre as suas palavras, foi feito por aqueles que lhes vieram depois, os apóstolos, os discípulos, ou outros que não fizeram parte do grupo dos discípulos, mas escritores, historiadores que vieram após, que convivendo ou não com o mestre, mas escreveram aquilo que ele ensinou, relataram aquilo que ele vivenciou, mas de próprio punho não existe nada que Jesus tenha deixado por escrito. Até hoje nunca foi encontrado, e cremos que nunca será encontrado nada que o mestre tenha deixado de próprio punho escrito para a humanidade. O que ele deixou foram palavras lançadas ao vento e que a sabedoria dos apóstolos registrou. Só há uma passagem, apenas uma nos evangelhos, que diz que o mestre teria escrito alguma coisa, mas foi algo que a própria natureza fez questão de levar ao vento, quando na famosa passagem da mulher adúltera, quem não se recorda, quando querem apedrejar a mulher que havia cometido adultério, um grupo de homens se aproxima para apedrejá-la e diz ao Senhor: mestre, o Senhor diz que nós devemos perdoar, mas a lei diz que nós devemos apedrejar. Ficamos com o Senhor ou ficamos com a lei? E então a resposta todos nós já conhecemos, quando Jesus diz: aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Mas em verdade, essa reflexão de quem estiver sem pecado atire a primeira pedra, ela foi sucedida por uma passagem que passa um pouco despercebido nessa história da mulher adúltera, que Jesus, ao pronunciar que quem estivesse sem pecados deveria atirar a primeira pedra, ele se abaixa, pega um graveto e começa a escrever na areia, e começa a escrevendo conflitos humanos, problemáticas humanas, que não é apenas o adultério, até porque é muito fácil taxarmos outro de adúltero quando nós também temos os nossos equívocos. Se não é adultério, é outra coisa. A pessoa pode não ser adúltera, mas tem algum outro vício, é invejoso, é maledicente, é ciumento, é qualquer outra coisa negativa, e quem somos nós para querer atirar pedras naqueles que cometem determinados crimes? Jesus então se abaixa e começa a escrever. Aqueles que queriam apedrejá-lo, quando ouviram ele falar quem estivesse sem pecados que atirasse a primeira pedra, e viram que ele estava a escrever, tiveram a curiosidade de ver o que ele escrevia. Normalmente as pessoas têm curiosidade de saber o que os outros estão escrevendo, principalmente se for perto. Eles então se aproximaram e foram ver o que o mestre escrevia, e cada um que olhava percebia que um daqueles vícios que o mestre escrevia na areia fazia parte da sua própria vida, porque o Senhor conhecia a vida de cada um, ele sabe da intimidade de cada um de nós, e a pessoa olhar e se identificar, eles percebiam que não tinham direito de atirar a primeira pedra, e então se foram. Passou a cena e Jesus disse à mulher: onde estavam aqueles que te acusavam? Todos se foram, Senhor. Então vai também tu e não tornes a pecar, para que não te suceda nada pior. Então são
passagens da vida do Cristo que nos chamam muito a atenção, e essas 3 em especial: o fato do mestre não ter ocupado nenhum cargo sequer, o fato dele nunca ter tido recursos financeiros e o fato dele não ter deixado nada escrito para a humanidade, demonstra-nos não que essas coisas sejam ruins, é evidente que não, afinal de contas fazem parte da vida, mas o que ele quis dizer ao ter esse comportamento era demonstrar-nos que nós não necessitamos tanto dos valores materiais como acreditamos necessitar, que nós não dependemos tanto dessa projeção social como a nossa sociedade acredita. Por isso precisamos dessa reflexão sobre espiritualização, porque hoje a nossa juventude está sendo educada para crescer e ter recursos, para crescer e ficar famosa, rendendo-se à ditadura do dinheiro, à ditadura da beleza, à ditadura das coisas externas, como se isso fosse capaz de nos conduzir à verdadeira felicidade. E não são capazes. Não por acaso nós vemos inúmeras criaturas que são abastadas financeiramente, fisicamente, e no entanto vivem mergulhadas em fenômenos depressivos, neuróticos, quando não em realidades muito piores de desgosto pela vida. Não é a realidade externa que vai nos trazer a plenitude espiritual, não são as situações de fora que vão nos completar a alma. A alma só é completa quando temos o sentimento amadurecido, quando temos uma emoção sadia, uma situação emocional bem vivenciada, segura, forte, que não nos permite mergulhar nessas problemáticas que hoje a humanidade infelizmente nos mergulha. Em uma sociedade mergulhada em conflitos, em parte muito materialista ainda, faz com que sejam gerados tantas problemáticas e dificuldades, que se a mente não estiver protegida, se a emoção não estiver segura, mergulhamos facilmente nesses conflitos da atualidade. Então, antes de preocuparmos em levarmos as nossas crianças e os nossos jovens para cursos disso ou cursos daquilo, preocupemo-nos, acima de tudo, de dar-lhes um bom direcionamento, de dar-lhes uma religião, de dar-lhes um sentimento verdadeiro de altruísmo, de ensinar a solidariedade, de ensinar a oração, de ensinar-lhes os valores espirituais, para que as demais realidades sejam um complemento, mas que não sejam apenas as realidades de fora esquecidas as nossas realidades espirituais. Podemos fazer de tudo fora, sem nos esquecermos naturalmente com a nossa realidade interna. Entender isso é levar a humanidade na direção da felicidade, para que não venhamos a levar toda uma geração como essa nossa ao lado mais exótico, ao lado depressivo, como infelizmente muitos psiquiatras da atualidade, muitos estudiosos da área da mente consideram a nossa geração atual uma geração que adoeceu, mas não adoeceu no sentido físico propriamente. O lado físico também é importante, mas adoeceu no sentido emocional, no sentido espiritual, porque hoje a humanidade vive mergulhada por conflitos, por dúvidas, por transtornos os mais variados, por medos que não devem naturalmente encontrar guarida em nossos corações. Pesquisas recentes afirmam que 90% dos medos que o ser humano possui, 90% não se concretizarão. E os outros 10% vão se concretizar de forma diferente daquilo que ele imagina. Ou seja, todos os nossos medos não acontecerão da forma como a gente pensa. E nós teimamos em continuar cultivando medos, conflitos, ciúmes, invejas e outras realidades mais que prejudicam a nossa emoção, que não acontecerão e tiram um tempo precioso que poderia ser preenchido com o trabalho do bem na construção de um mundo melhor. Por isso a doutrina espírita, ao trazer Jesus de volta, faz isso com tanta maestria, porque Jesus está muito mais presente do que nós imaginamos. Não é mais aquele Jesus Deus das religiões ortodoxas, e é Jesus, o nosso irmão, o nosso amigo de todas as horas, aquele que está conosco em todas as situações, aquele que faz com que o nosso dia a dia seja mais belo, aquele que faz com que esse amigo inseparável esteja em todas as situações ao nosso lado, não numa proposta fanática, não numa proposta de
exterioridade pura e simplesmente, mas numa proposta concreta de um dia a dia normal que todos nós devemos vivenciar, mas impregnado ele dessa pureza e dessa simplicidade, dessa amizade que deve fazer parte de todos aqueles que se reúnem sob as vistas do Senhor. Certa vez Jesus disse aos discípulos: de hoje em diante não vos chamo mais servos, porque um servo não sabe o que faz seu senhor. De hoje em diante vos chamarei amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. E daquele dia em diante eles seriam considerados amigos do Senhor, e Jesus os chamaria de amigos, não mais apenas de discípulos. E dali em diante todos nós que verdadeiramente o seguissem e acreditássemos nele, seríamos amigos do Senhor e não apenas seus apóstolos, porque a amizade traz um laço de proximidade muito mais profundo, muito mais real e muito mais concreto do que nós podemos imaginar. Então, nesses 30 capítulos que se distende a obra, em verdade, trazemos uma reflexão, cada uma delas retiramos passagens do Evangelho do Senhor e trazemos uma reflexão à luz da realidade atual, das problemáticas que estamos atravessando, pessoais, íntimas ou coletivas, as necessidades espirituais do homem, e cada capítulo abordamos então uma temática: caridade, família, política, evangelização, realidades de vícios e outras mais, que abordamos em cada uma, para que possamos refletir todos nós, com muita humildade naturalmente, na importância e na atualidade das palavras de Jesus. Quando Allan Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das suas intenções era exatamente demonstrar a realidade cristã da doutrina espírita, porque se não houvesse o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo poderia ser apenas uma filosofia a mais da humanidade, uma ciência a mais a surgir no mundo, como outras que já surgiram e surgem todos os dias, ferramentas de pesquisa, concepções filosóficas as mais variadas. Ao colocar o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, e publicá-lo como terceira obra da codificação, Kardec afirma e reafirma a presença de Jesus na doutrina espírita, demonstra o espiritismo com a doutrina cristã, assim colocando ele como o carro-chefe da nossa doutrina. E Chico Xavier costumava dizer: o espiritismo tem 3 aspectos, é bem verdade: ciência, filosofia e religião. Mas ninguém se esqueça jamais de que o mais importante aspecto da doutrina é o aspecto religioso, porque é a religião que nos conduz a Deus, porque é a religião que nos conduz à prática da caridade, é a religião que nos conduz ao amor do próximo. Então todos os aspectos da doutrina são fundamentais, mas o religioso é o que deve estar presente em nossa conduta, e jamais esquecê-lo, para que não nos tornemos seres apenas intelectuais, criaturas muito cultas e vazias de sentimento, como os há pela sociedade, infelizmente, pessoas repletas de conhecimento e, no entanto, vazias a nível sentimental. Devemos enriquecer o nosso sentimento de bons valores, devemos fazer com que a nossa vida seja repleta desse lado da espiritualização, desse lado mais espiritual da nossa existência. Hoje nós perdemos, infelizmente, esse lado da espiritualização, lamentavelmente, pelo menos em parte. A modernidade nos fez perder, a agitação do dia a dia fez que perdêssemos essa simplicidade que caracterizou um Chico Xavier, que caracterizou um São Francisco de Assis. São Francisco de Assis ficou conhecido dentre todos os seus feitos, mas um deles, talvez um dos principais, era exatamente o seu amor por tudo e por todos, especialmente com a natureza. O amor aos animais que São Francisco também demonstrava, às flores, às árvores, às plantas, essa vivência simples que é a essência e é a nossa espiritualidade. Só que essa realidade tão bela da natureza acabou se perdendo hoje devido à correria do dia a dia, o estresse do dia a dia, as preocupações corriqueiras. Hoje, se nós encontrarmos alguém abraçando uma árvore ou conversando com uma planta, qual a primeira avaliação que iremos fazer? Que provavelmente a pessoa não está batendo muito bem da bola.
E nós, os estressados, os que corremos de um lado para o outro, que estamos sempre nervosos, é que somos os normais. Quando, na verdade, aquele que abraça a árvore é que é o normal. Nós é que ficamos anormais devido à correria do dia a dia. Temos que recuperar esse laço. E esse afastamento responde pelas problemáticas que encontramos no dia a dia. Campeiam os problemas da obsessão, da depressão, da melancolia, da ansiedade. Tudo isso fruto da falta desse lado espiritual. Pesquisas recentes, e fiquei alarmado de poder ver, de poder ler. Infelizmente não me recordo o instituto, mas uma pesquisa recente demonstrou que nos próximos 5 ou 10 anos, de 5 a 10 anos, metade da humanidade terá algum tipo de transtorno neurótico ou depressivo. Metade da humanidade, a cada 2 pessoas, uma. A cada 2 pessoas, uma terá algum tipo de transtorno depressivo. Agora olha para o amigo que está do lado, da direita ou da esquerda, tanto faz. Ou vai ser ele ou vai ser você. Uma pausa para eu poder beber água. Mas se a cada 2, um, ou seja, aqui à mesa, por exemplo, eu e o meu querido amigo presidente da casa, um de nós 2 terá naturalmente. Tomara que seja eu, óbvio, que eu não quero jamais um transtorno para ninguém. Mas, para nós vermos a gravidade dessa situação, e está nas nossas mãos mudar. Não são as coisas de fora que vão nos transformar, é a nossa realidade interior. Não adianta nós acreditarmos que conquistando realidades externas isso vai nos completar. Existem miseráveis morando em palácios. E existem pessoas muito belas e saudáveis morando em casebres. Não adianta acreditarmos que conquistar coisas externas isso vai nos preencher se nós não tivermos a presença de Jesus, dessa simplicidade, dessa humildade, desses valores. Tanto que nós vemos hoje pessoas que têm de tudo, a nível de beleza, de riqueza, fama, sucesso, tem de tudo, e são pessoas tristes e vazias. Periodicamente ouvimos falar na televisão pessoas que são famosas, que são belas, que são maravilhosas no trabalho que realizam e estão mergulhadas na depressão, são encontradas internadas com problemas de melancolia, de desgosto pela vida, quando não pelo crime lamentável do suicídio, que é sempre, obviamente, um crime lamentável, fruto exatamente desse desgosto. Não lhes falta dinheiro, não lhes falta beleza, riqueza, fama, sucesso, fãs. O que mais falta? Falta completar o coração, e o coração não se completa com a realidade externa, se completa com a nossa realidade interior, com a satisfação pessoal e essa completude do sentimento, que somente vem com o cultivo desses bons valores, da fé, do altruísmo, a solidariedade, o hábito da oração, o desprendimento dos bens materiais. Notem que é o caminho inverso. Hoje se impele as pessoas a ter cada vez mais, quando em verdade a nossa realização vem do ter cada vez menos no sentido material e ser cada vez mais no sentido moral. Somos induzidos a ter, como diz Joana de Ângeles, somos induzidos a ter, quando deveríamos ser induzidos a ser e não a ter. Porque ter nós podemos ter qualquer coisa, mas ser é o que muda realmente a humanidade. O que tinha Jesus? Absolutamente nada a nível material. O que teve Mahatma Gandhi ou Chico Xavier ou Madre Teresa de Calcutá? Mas eles se preocuparam com o ser, não se preocuparam com o ter. Vivemos então hoje mergulhados nesses conflitos, infelizmente por conta desse afastamento, por conta desse esquecimento, entre aspas, das palavras de Jesus. Não é um esquecimento completo, porque toda a humanidade de alguma forma tem uma religião. É difícil nós encontrarmos pessoas que não têm uma religião. Se perguntarmos pela sociedade, se sairmos pela rua perguntando a religião das pessoas, todo mundo tem. Seja uma pessoa que se dedica ou que tem a religião apenas por tradição familiar, mas todo mundo tem uma religião. Muito difícil é encontrarmos alguém que não acredita em nada, que seja ateia, que seja materialista. Muito raro. Praticamente todas as pessoas têm uma crença. E se todas as pessoas têm uma crença e a sociedade
sociedade vive esses conflitos, é porque nós que possuímos crenças também estamos confliteados. Ora, porque nós que temos crenças estamos confliteados? Porque ainda não entendemos verdadeiramente essas mesmas crenças que abordamos e deixamos-nos levar pelos conflitos e pelas dificuldades do dia a dia. Quantos de nós, quem de nós não tem seus conflitos? Todos possuímos, só que esses conflitos em uma escala menor, nós os administramos, porque é o natural do dia a dia. Quando atingem uma escala maior, nós partimos para o estresse, para as dificuldades maiores a nível emocional, vêm os fenômenos depressivos, ansiosos, as síndromes de pânico e outras mais, e a criatura então mergulha em conflitos os mais variados, quando a vida em verdade é tão simples, basta nós lembrarmos daquele que foi nosso modelo e guia, e mergulhamos em conflitos absolutamente desnecessários. Eu há algum tempo vivenciei, alguns anos, alguns poucos anos, vivenciei um período de muitos conflitos, muitas dificuldades, a nível pessoal, a nível íntimo. Já era espírita naturalmente, o sou desde novo, graças a Deus, mas isso não nos livra, obviamente, das dificuldades do dia a dia, e eu estava passando um período de muitas preocupações, e muitos medos, angústias, preocupações, dificuldades interiores, receios os mais variados. Chorava sozinho nos meus momentos comigo mesmo, até que determinada noite orando, eu parei para refletir o que verdadeiramente estava me fazendo sofrer. Eu havia passado por algumas situações que me exigiram uma certa coragem, uma certa preocupação, trabalhos, e aquilo me marcou, e eu comecei a ficar preocupado com coisas que poderiam acontecer, mas que eu nem sabia se iriam acontecer, e eu me dei conta que estava sofrendo por algo que não tinha acontecido ainda, porque nós temos o hábito de sofrer pelo futuro. Eu então, numa noite de oração, eu comecei a refletir, e comecei a perceber que nada do que eu estava sofrendo valia verdadeiramente a pena. Dificuldades as mais variadas, alguém que estava prestes a morrer, um emprego que fulano podia perder, um problema que poderia surgir para resolver, aquilo se resolveria naturalmente. A nossa ansiedade teima em tentar antecipar o futuro, e eu então comecei a analisar e comecei a distribuir aquilo que me preocupava. Eu falei, esse problema aqui é de Deus, esse aqui é do governo, esse aqui é dos espíritos, esse aqui é do fulano, esse aqui... Para mim não sobrou nada. Me deu uma paz. Eu percebi tudo que eu estava me preocupando era dos outros. E comecei a distribuir tarefa. E aí fiquei sem nada. E falei, como nós sofremos por nada. E me lembrei das palavras de Jesus. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Cada dia tem a sua própria preocupação, as outras são da vida. Então não nos preocuparmos com o dia de amanhã, o amanhã terá seus cuidados. Cada dia tem as suas aflições, cada dia tem suas preocupações, e Deus não envia um fardo mais pesado do que nós podemos carregar. Mas por que esses conflitos surgem? Porque nós nos esquecemos de Jesus, nos esquecemos da sua palavra. No capítulo 1 da obra, quando abordamos necessidades humanas, eu me lembro, a gente cita no princípio do capítulo, sempre colocamos o título do capítulo, a passagem do Evangelho, e então descrevemos a análise. E eu me lembro da passagem de Jesus com a mulher da Samaria, quando Jesus está à beira do lago e chega uma mulher para pegar água. E quando ela vai com um jarro para pegar água, Jesus diz a ela, mulher, por favor, dá-me de beber. Ela olhou para ele, não o conhecia, se é que algum de nós pode dizer que não conhece o Senhor, mas não o conhecia, olhou e disse, como o Senhor se atreve a se dirigir a mim? Porque não era comum um homem se dirigir a uma mulher diretamente naquela época. Como o Senhor atreve a falar diretamente comigo? E Jesus então lhe replicou, mulher, dá-me de beber, porque a água que você me dará, logo mais terei sede novamente, mas a água que eu tenho para te oferecer, nunca mais você terá sede, nunca mais aquele que sorver terá sede. Ela olha para aquele homem, não entende muito bem as suas palavras, e lhe entrega a água, e Jesus lhe oferecia a água para a humanidade, para que nunca mais nós tivéssemos realmente sede. No capítulo da caridade, quando analisamos a passagem que o Senhor diz que todas as vezes que dermos a um desses mais pequeninos, é a mim mesmo que o fazes, eu me lembrei do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos o que era a caridade no entender de Jesus, e os espíritos respondem,
em uma das perguntas mais famosas do Livro dos Espíritos, que a caridade é benevolência para com todos, é indulgência para as imperfeições alheias, é perdão das ofensas. Como diz um jovem muito querido lá da nossa casa, ele diz: esse é o nosso BIP. Aí outro dia eu perguntei a ele: BIP, por quê? Ele falou: benevolência, indulgência e perdão. Na dúvida a gente lembra do BIP e lembra de Jesus e das palavras de Allan Kardec. Mas o que me chama muito a atenção nessa pergunta não é apenas a resposta dos Espíritos, benevolência, indulgência e perdão, é também a sabedoria da pergunta de Allan Kardec, porque Kardec não perguntou apenas o que era caridade, ele perguntou qual o sentido da palavra caridade, vírgula, conforme a entendia Jesus. O que faz toda a diferença, porque o sentido da palavra caridade pode variar e muito a depender do entender de cada um. Para uns a caridade é apenas uma esmola, para outro a caridade é um abraço, é um sorriso, é um aperto de mão, e na verdade ela é tudo isso e muito mais. E Kardec então queria saber não apenas o sentido da caridade pura e simples, mas qual era o sentido da caridade nas palavras de Jesus? E os Espíritos então elucidam. No capítulo a respeito dos vícios, analisamos uma passagem do Evangelho muito bela, mas não muito estudada nos evangelhos tradicionais, quando Jesus diz: a que hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos sentados nas praças, que dizem a todos: tocamos a flauta e não cantais, tocamos uma serenata e não dançais. A que se assemelha a esta geração, senão a isto? São palavras do Senhor. E a nossa geração atual é semelhante àquela. E por que Jesus diz que a geração se assemelha a meninos nas praças tocando a flauta e as pessoas não se comovem? Era exatamente a mensagem que ele, os apóstolos, estavam dando, e as pessoas não se comoviam, não entendiam, não se preocupavam. Eram meninos nas praças tocando a flauta e as pessoas não se davam conta. Era Jesus com os apóstolos preocupado com essa realidade, que eles tocavam a flauta, eles levavam a mensagem, mas as pessoas não davam o devido valor. Então esse valor especificamente que nós devemos dar à mensagem de Jesus, e que deve estar presente em todas as situações, em todas as idades, em todos os locais, porque o ser humano é um só, independente da realidade. É o espírito imortal que volta. No capítulo da evangelização, por exemplo, nós analisamos quando Jesus diz aos apóstolos: aquele que receber o que eu enviar, me recebe a mim, e aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ou seja, quando o Senhor nos envia algo ou alguém, está nos enviando em nome de Deus, e ao receber esse algo que o Senhor envia, estamos recebendo a Ele que nos enviou, e recebendo a Ele, recebemos a Deus. Como dizia Madre Teresa de Calcutá: toda vez que ajudamos os mais pobres, estamos ajudando a Jesus. É Jesus que ali está pedindo a nossa ajuda. Então, ajudando os mais necessitados, é ao Senhor que nós estamos auxiliando. E ela passou a sua vida inteira ao lado de Jesus, uma vez que entregou a sua vida à prática da caridade. No capítulo, então, que se refere à questão da sexualidade, onde abordamos o exagero da sensualidade na atualidade. Hoje, infelizmente, a humanidade, especialmente a juventude, é empurrada para uma realidade de sensualidade que exacerbadamente está conduzindo a nossa juventude para tantas dificuldades, abortos, doenças transmissíveis, adultérios, tantas e tantas realidades que hoje é mergulhada a nossa juventude, e não só a juventude, todas as idades, mas pela exacerbação dessa busca, pelo exagero em qualquer realidade que hoje venhamos a observar na mídia, nos jornais, nos filmes, nas novelas, seja onde for, lá já se encontra a exploração mais vil da sensualidade humana, conduzindo massas para a perdição desse lado sexual, que é tão belo quanto qualquer outro ângulo da vida, mas que quando mal utilizado, quando desprezado dessa forma que estamos vendo hoje, torna-se deletério, como tudo mais que faz parte da existência. É belo enquanto nós sabemos usar, se não o soubermos
naturalmente conduz à perdição. Também a sexualidade, nesse contexto, é analisada à luz dos ensinamentos de Jesus. Então as palavras do Mestre são extremamente sábias e atuais, e é necessário interiorizarmos esses valores, porque quando o Senhor veio à Terra, ele não foi tão bem compreendido. O povo da época não o compreendeu, nem o povo que o aguardava, porque aguardava um grande rei, um grande Messias, e esperavam ele chegar. E quando viram Jesus, era pobre e simples, acreditaram que não era aquele. Como que um grande rei viveria dessa forma? Que rei é esse que andava de sandálias, andava descalços, preferia a companhia dos mais pobres? Não entenderam o Senhor. E essa não compreensão conduziu mais tarde à crucificação. E essa crucificação a qual ele foi conduzida tornou-se o símbolo do seu martírio em homenagem à humanidade. Mas até hoje, passados 2000 anos, não o entendemos verdadeiramente. E refletir e entendê-lo não é apenas crer, é acima de tudo viver, que é uma necessidade que nós temos que incorporar não apenas em nós, mas nas nossas crianças desde cedo, para que elas cresçam e seja o que for, o caminho que escolham, a profissão que escolham, esses valores morais têm que estar presentes em suas vidas. Quando Pilatos, Jesus estava preso um pouco antes da crucificação, alguns dias antes, Jesus estava preso, e Pilatos, o governador da Judéia na época, foi visitá-lo. Pilatos sabia que Jesus não tinha crime nenhum, tanto que ele havia direcionado Jesus para Anás, que era sacerdote na época. Anás olhou e não quis decidir o caso de Jesus, enviou para Caifás, que era o sumo sacerdote, que também não quis resolvê-lo. Todos sabiam que Jesus era inocente. Caifás enviou para Herodes, que era o rei. Herodes olhou a situação e não quis também fazer nenhum julgamento, devolveu para Pilatos. Jesus então passou na mão de vários até voltar a Pilatos, e voltando a ele não tinha como enviar para mais ninguém, cabia a ele decidir. Ele era o governador. Ele se aproximou então da cela onde Jesus se encontrava, do lugar que estava preso, chegou até ele para tentar entender que homem era aquele, e até hoje os melhores estudiosos das doutrinas penais, da chamada penologia, estudam o porquê, quais seriam os reais motivos da morte de Jesus, quais foram as reais causas da crucificação de Cristo, porque não havia, os interesses foram muito mais sociais e políticos do que propriamente religiosos. Ele não fez absolutamente nada para merecer a cruz, mas foi preso e foi condenado à morte. Mas dias antes ele estava preso, e Pilatos foi até lá conhecer aquele homem, e ao chegar olhou Jesus de dentro, onde ele estava preso, na cela que se encontrava, se aproximou, olhou, tentando entender que homem era aquele. E olhou para Jesus, Jesus levantou os olhos muito sereno. Dizem os Espíritos que todo aquele que olhava para Jesus nunca mais o esquecia. Que o seu olhar e as suas palavras eram tão presentes e tão vibrantes que nunca mais conseguia esquecê-lo. A pessoa poderia até não segui-lo, como aconteceu com muitos, mas esquecê-lo, ninguém conseguia esquecer. Pilatos olhou e disse: "Tu és um rei? És o rei dos judeus?" Foi a pergunta dele. E Jesus respondeu: "Tu dizes, sou o rei. Não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Mas se eu fosse o rei dos judeus, a minha gente teria combatido para que eu não fosse capturado por vocês. Mas o meu reino ainda não é aqui." E Pilatos olhou para ele e disse: "Mas se o seu reino ainda não é aqui, então és rei em algum lugar." E Jesus responde: "Tu dizes, sou rei. Não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade ouve a minha voz." Pilatos olhou para aquele homem e continuou sem entender as suas palavras. Os dias se passaram, Jesus foi levado à cruz, e Pilatos então lava as mãos, em um ato supremo de covardia, de falta de coragem. Teria apresentado ainda Barrabás, que foi um outro bandido da época, porque era tradição na Páscoa libertar um bandido. Ele apresentou Barrabás, pedindo para a massa escolher. Mas ele tinha poder para soltar Jesus e não o fez. E a massa escolheu que Barrabás fosse solto e Jesus permanecesse preso. Barrabás então é solto, e Pilatos dá o famoso sinal: "Lavo minhas mãos, não tenho responsabilidade mais pela morte desse justo."
e Jesus então entrega a alma a Deus. Mas Pilatos foi também responsável pela morte de Jesus, porque foi pusilânime e poderia, se tivesse mais coragem, ter libertado o mestre. Mas Jesus não ficou preso, morto e crucificado. Ele está vivo e está conosco. Ele voltou depois, quando apareceu 3 dias após, materializado para os apóstolos, apareceu para nos demonstrar o valor da vida, para demonstrar que estaria sempre conosco, como permanece até hoje ao lado de nós. Por isso que o principal, ao nosso lado, o principal é exatamente ter essa sensibilidade, ter esse sentimento para colocarmos na conduta, como fez São Francisco de Assis, entendendo o valor da caridade acima de tudo, não nos preocupando com realidades externas que muitas vezes não preenchem o coração, procurando consolar as pessoas. Recentemente estávamos em nossa casa e sempre temos o trabalho de atendimento fraterno, como normalmente as casas espíritas o fazem. E na nossa casa nós temos uma escala, uma vez por mês cada pessoa é escalada, e naquele dia eu me encontrava na escala. E então havia um grupo para ser atendido e eu estava já na salinha, quando adentrou uma senhora muito triste e muito chorosa. E eu achei que obviamente havia acontecido alguma coisa grave que estava lhe incomodando. Ela chegou, sentou, disse o que houve. E ela então começou a narrar. Aí falou assim: meu filho, e notava-se claramente que era uma pessoa muito humilde, especialmente no sentido intelectual, uma pessoa muito simples. E falou: meu filho, eu estou num conflito muito grande e queria que você me ajudasse. Eu falei: pois não, vamos tentar ajudar. Se eu não conseguir, temos outras pessoas mais experientes da casa que chamaremos, mas pode ter certeza que a senhora vai sair daqui mais feliz do que quando entrou. Ela sorriu, consegui retirar um sorriso do rosto dela. E eu disse: mas o que houve? Nos conte. Aí ela falou: aqui é um centro espírita, não é? Eu falei: é. Ela falou: pois é, eu comecei a vir aqui há alguns meses, eu gosto muito de vir aqui, mas na minha rua tem uma igreja que eu também gosto muito de ir lá, e um irmão de lá me falou que eu não posso frequentar os 2 lugares. Foi um irmão de lá, mas poderia ter sido um irmão de cá também, pouco importa isso. Mas ela falou: o irmão de lá me falou que eu não posso frequentar 2 religiões, mas eu quero ir nas 2. Tem algum problema isso? E eu falei: a senhora está feliz nos 2 lugares? Ela falou: estou. A senhora faz o bem nos 2 lugares? Faço. Quer continuar? Quero. Então seja feliz nas 2 religiões. Não há problema nenhum. Mas o outro moço falou: não se preocupa não, deixa ele para lá. Ele devia estar aborrecido no dia, dei uma disfarçada. Ela falou: então não tem problema ter 2 religiões? Eu disse: não, o principal é a senhora ter Jesus no coração. Imagina se nós vamos impor conflito a uma pessoa tão humilde. E ela disse: eu posso continuar frequentando os 2 lugares? Eu falei: é óbvio que pode, à vontade, não se preocupe com isso. E ela disse: obrigado, o Senhor tirou um peso do coração. Tirou um peso que eu carregava, me chamou até de Senhor, olha só. Com 20 anos de doutrina espírita, né? Com 34 de idade. Mas Senhor também ainda está cedo. Mas enfim, aí ela falou: o Senhor tirou um peso da minha consciência. Eu falei: que nada, não se preocupe, seja feliz e faça o bem, que é o mais importante. E ela foi embora. E eu fiquei refletindo como que nós muitas vezes impomos conflitos às pessoas desnecessários. Por que ela tem que ser obrigada a escolher uma religião se ela está feliz? De repente ela que tem 2, 3, 4 religiões é mais cristã do que eu que tenho uma só. Porque o principal é o comportamento, não são os lábios, não é o lado exterior. Se mais tarde ela quiser escolher uma religião, se ela for estudar a fundo, encontrar princípios que são diferentes e seguir determinado lado, será uma coisa natural. Mas não podemos nós impor de cima para baixo uma coisa e criar conflitos nas pessoas. E eu me lembro de Allan Kardec: antes de preocupar-vos em tornar a humanidade inteira espírita, preocupai-vos em construir homens de bem, porque o mais será tudo consequência. É muito bom nós divulgarmos a nossa doutrina, construirmos novos espíritas, é óbvio, todos que abraçamos uma causa, queremos multiplicar essa causa, mas não é apenas isso. Se não pudermos fazer um novo espírita numa pessoa, pelo menos façamos um homem de bem, uma pessoa de bem, e já a humanidade inteira estará ganhando. É isso que a humanidade precisa, de bondade, tanto que Allan Kardec disse que fora da caridade não há salvação.
Não é fora do Espiritismo que não há salvação. O Espiritismo é o meio de esclarecimento, de vivência, de ensinamentos maravilhosos. Mas se a caridade não for a ferramenta principal, não poderemos intitular-nos cristãos. Então esse tem que ser o objetivo maior da nossa vivência com Jesus, do nosso pensamento com o Senhor, de trazer com a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, porque ser espírita e ser cristão é a mesma coisa. E nas palavras do apóstolo Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo, todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a qual pertençam, ou da religião a qual pertençam. Todos os que praticam a caridade são discípulos do Senhor. Palavras do apóstolo Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo. É necessário essa, então, reflexão para que a nossa humanidade seja mais feliz, com mais humildade, com mais simplicidade, porque a caridade e a humildade, como diz Allan Kardec, resumem toda a doutrina de Jesus. A caridade e a humildade resumem a doutrina de Jesus por inteira, e essa tem que ser a nossa ferramenta principal, e o Senhor atuará através de nós, porque Deus responde às nossas preces uns através dos outros. Jesus nos ajuda uns através dos outros. Se estamos necessitados de alguma coisa, é através de um irmão que o Senhor vai nos auxiliar. Se estamos precisando ouvir uma boa palavra, o Senhor vai inspirar algum amigo para nos dizer aquela boa palavra. Se estamos precisando ler algum livro, o Senhor vai inspirar algum amigo para que nos traga esse livro. Então é através uns dos outros que o Senhor nos elucida, nos inspira, nos ensina e nos ajuda a todo instante, porque todos somos instrumentos da divindade. Nunca me esqueço, certa vez, há vários anos, eu participava de um trabalho, ainda era muito novo, devia ter meus 20 anos mais ou menos, e eu participava de um trabalho de distribuição de sopa para moradores de rua, lá no nosso bairro mesmo, em Campo Grande. Naquela época, 15 anos atrás aproximados, nós tínhamos muitos moradores de rua em Campo Grande. Hoje diminuiu bastante, graças a Deus, embora ainda exista, mas naquela época tinha bem mais. E participávamos semanalmente. Um grupo da nossa casa de trabalhadores toda semana estava. Hoje não tenho ido mais com tanta frequência devido a outras atividades, mas sempre que posso estou presente com o grupo. Mas na época, semanalmente, ficávamos até meia-noite, 1h da manhã, atendendo as pessoas e tal. E colho nesse trabalho ensinamentos maravilhosos. E nunca me esqueço, certa vez, quando nós estávamos já no final do trabalho, já tínhamos distribuído quase todas as sopas, estacionamos o carro, era por volta de 1h da manhã, paramos o carro para atender um senhor que estava aqui na calçada, um grupinho, e saltamos, e estavam aí os amigos e ficamos atendendo aqui. Enquanto estávamos aqui os amigos, eu olhei do outro lado da rua, havia uma pessoa sentada, encostada num poste. Só que estava de noite, estava escuro, eu não pude identificar se era algum morador de rua ou se era algum trabalhador. Mas seja como for, poderia estar precisando de alguma coisa. Eu então peguei uma das sopas e, como os amigos estavam ocupados aqui, eu falei com eles, vou até o outro lado ver se aquele senhor quer alguma coisa. Peguei a sopa, peguei a mensagem que a gente sempre leva, atravessei a rua e fui sozinho. Quando cheguei do outro lado, e cheguei próximo, ele estava encostado no poste, e cumprimentei como nós sempre fazemos, de forma bem jovial, simples, e para não assustar. Eu falei, boa noite. Ele continuou de cabeça baixa. Eu disse, boa noite. Ele levantou o rosto meio enfesado, aborrecido, mas tinha lágrimas nos olhos. E falou, o que você quer? Mais ou menos nessas frases, assim, um pouco duro. O que você quer? Eu então me assustei um pouco com a reação dele e disse, nada, nós viemos aqui, nós sempre trazemos todas as noites um prato de sopa, uma vez por semana um prato de sopa, uma palavra amiga para os amigos, mas se o senhor quiser, se o senhor não desejar, não há problema, eu me retiro e valeu a pena o contato, o senhor fica com Deus. Ele olhou assustado e disse, o que você trouxe? Eu falei, um prato de sopa. E ele ficou sem palavras e abaixou a cabeça novamente. Aí eu fiquei sem entender nada, é óbvio, né? Olhei para um lado, olhei para o outro, fiquei como mastro de bandeira depois da solenidade, né? Todo mundo vai embora e fica ali isolado. Eu olhei, o grupo lá me esperando, e ele aqui, e eu aqui sozinho, ele de cabeça baixa. E eu falei, Senhor, aconteceu alguma coisa? E ele levantou os olhos, chorando ainda mais, compulsivamente. E eu olhei e falei, o que houve? Aconteceu alguma coisa? O senhor quer alguma ajuda? Ele falou, meu filho, e pegou na minha mão, e falou, muito obrigado. Eu falei, de nada, que isso? Ele falou, você não está entendendo, muito obrigado, o que vocês me trouxeram hoje não foi só um prato de sopa, vocês me trouxeram a alegria de viver. E chorando, eu falei, mas por quê? Ele falou, leia isso aqui.
Aí tirou um papel do bolso, amassado, um papel velho, uma tira de papel. Ele falou: eu escrevi isso aqui há 10 minutos, lê esse papel. E eu abri o papel, e estava escrito assim: Senhor Deus, estou sem comer há 3 dias. Se o Senhor existe mesmo, me traga algo de comer nessa noite, ou então eu me mato. Estava no papel que ele me deu. Eu, quando olhei, não acreditei. Estou sem comer há 3 dias. Se o Senhor existe mesmo, traga-me algo de comer nessa noite, ou eu me matarei. E ele falou: meu filho, obrigado, vocês me trouxeram de volta a confiança em Deus. E eu disse que nada, eu agradeço a Deus, não agradeço a gente. E conversei, me emocionei, conversei com ele e tal. 5 minutinhos conversamos, dei a sopa e voltei para o carro. E o que mais me marcou não foi o fato de eu estar ali, obviamente. Poderia ter sido qualquer um do grupo, poderia ter sido qualquer um de nós. Mas o que mais me marcou foi perceber como que Jesus utiliza-nos a todos nós para atender à vontade de Deus e às necessidades uns dos outros. E nas pequenas coisas, quando nós menos imaginamos, estamos sendo instrumentos do Senhor. Por isso que Jesus e nós, Jesus e você, Jesus e todos nós, é uma reflexão para o nosso dia a dia, para que saibamos entender que todos somos instrumentos do Senhor quando trazemos Ele no coração. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos e muita paz.